apresentar os resultados preliminares de um experimento, mas que antes eu gostaria de fazer uma discussão do percurso teórico que me levou a esse experimento. Meu nome é Benjamin, eu sou professor adjunto na UEL e fiz doutorado na UFSC, em gestão de conhecimento. Eu vou me apressar um pouquinho, porque eu sei que o tempo curto. A questão principal é que eu retorno ao problema da representação, né, quer dizer, se nós temos, quando nós temos um objeto, nós temos uma sombra, né, vamos dizer assim, e então nós lidamos sempre, nunca lidamos com o objeto em si, né. Isso, veja, isso é só um posicionamento teórico e pode ser discutido, eu estou fazendo grandes sínteses aqui, ok? Se nós temos dois objetos, nós temos representações diferentes e o ponto principal é que o objeto, ele é dado pela representação bem no sentido aristotélico que eu estou falando, no sentido de que os objetos, eles precisam de um entorno para serem possíveis. E através desse entorno é que você possibilita um objeto que ele seja possível no sentido de adquirir propriedades possíveis. Tá? Quer dizer, você tem um objeto e ele se torna possível dentro de um entorno. Tá? E esse entorno, ele é produzido socialmente. Então, a partir disso, dessa ideia, eu faço uma opção teórica de que a sociedade, os sócios, é que produz esse entorno. Ou seja, nós podemos questionar de onde vem a luz. Não tem uma luz impessoal ou um saber platônico. Eu estou sendo meio antiplatônico aqui. Quer dizer, é o entorno que produz objetos. E a partir daí é interessante para quê? Porque isso resolve alguns problemas sobre o objeto técnico. Okay? Então, partindo então dessa síntese de que o objeto ele um problema de entorno, é que nós então daí podemos nos perguntar sobre os tipos de entorno, ou que o Foucault se chama, não sei se entendem aqui, os dispositivos que permitem os objetos. Tá? Então, infelizmente, eu acho que vocês não vão ver. Vamos lá. Eu separei, tá, basicamente, em 3 tipos de sociedades que podem produzir objetos, para que a gente possa entender os tipos diferentes de objetos que nós temos em cada tipo de sociedade. O que eu gostaria de destacar é que são entornos diferentes, são problemas lógicos e não superações históricas, quer dizer, não é uma evolução histórica em relação ao objeto. Todos esses objetos, eles podem ter essas disposições lógicas, e essas disposições lógicas podem conviver. Tá? Não é uma superação histórica, quer dizer, a gente não necessariamente está evoluindo ou superando certas coisas. Os objetos que nós temos hoje, eles podem conviver com vários entornos. Okay? Então, é só para a gente ter bem claro que não é um problema histórico, mas é um problema lógico. Isso é fundamental a gente ter. Então, a disposição aqui, a primeira é a sociedade da soberania. O Deleuze fala que você tem um contato direto com o soberano, e esse soberano, ele faz o que ele quiser, então você não consegue prever o que acontece com ele. Depois você tem a sociedade disciplinar, que o Foucault nos fala, tá? E o que acontece? Qual a diferença da sociedade soberana para a sociedade disciplinar? O que acontece é a ideia de lei natural, de que o soberano pode ser entendido através de uma racionalidade, através de uma burocracia. Então, a sociedade começa a ter leis
e um funcionamento burocrático para funcionar. E o que é interessante, veja, isso é uma síntese hipersintética, tá? Então a gente pode abrir para conversar, isso é um longo assunto, poderia ficar horas falando isso aqui. A questão é que, a partir dessa sociedade disciplinar que caracteriza a modernidade, eu tenho a ideia de lei natural, de que o mundo tem uma ordem natural de classificação, de significação, de que o saber ele pode ordenar o mundo, esse tipo de coisa. Na sociedade de controle, que é outro termo que o Deleuze usa, o que acontece? É como se, a partir da ideia de que a diferença entre as pessoas agora não é mais nem de gênero nem de natureza, mas de grau. Ou seja, eu posso, a partir de uma ideia transcendental que seja humano, eu posso me referir a qualquer objeto a partir da própria lógica que o produz. Isso é uma diferença bastante grande. Eu vou tentar dar um exemplo bem prático. Antes, eu só poderia dizer o que é a mulher a partir do homem, né, na sociedade disciplinar. Então tem o homem, tem a mulher, a sociedade se divide em grandes identidades, então tem o homem, a mulher, os filhinhos, o cachorro, o gato, o passarinho, tá? Então a família funciona assim, tem uma verdade que sustenta uma tradição e uma identidade que sustenta essa forma de ordenação dos corpos. Na sociedade de controle, o que acontece? Você pode ser homem e mulher a partir de uma diferença de grau. Você é mais ou menos homem, mais ou menos mulher, mas a questão é que eu posso, através de conceitos como energia, informação, eu posso criar uma diferença a partir do grau das coisas. Então eu posso dizer assim, olha, se eu souber exatamente a informação que você tem, eu posso ser o mesmo que você a partir da ideia de informação. Então, o que acontece? Você tem uma escritura, uma forma de ordenamento do que é o outro a partir da escritura de si mesmo. Tá? Estou tentando ser bem sintético. Isso leva a uma diferença na forma de ordenação do corpo incrível em relação à tradição das sociedades disciplinares. Tá? Quer dizer, se uma sociedade disciplinar, essa hierárquica, eu tenho diferenças de grau, ou seja, por exemplo, o meu chefe, ele é incrível, porque ele tem uma natureza diferente da minha, uma diferença de grau, eu nunca vou entender o que acontece na sua genialidade. Na sociedade disciplinar, eu falo, meu chefe é um idiota, e eu seria muito melhor do que ele, se eu tivesse as mesmas informações, a mesma carga genética, olha só, porque é um problema de código, mas não tem uma diferença de natureza. Ou seja, você transforma as diferenças hierárquicas em diferenças de grau. Quer dizer, todo mundo pode ocupar qualquer... O anjo não é mais aquela criatura incrível que me torna um humano miserável. Mas, olha, se eu evoluir, então, a ideia de que eu posso me superar, eu posso virar um anjo. Isso é uma ideia inconcebível antes. É inconcebível agora. Quer dizer, se eu colocar um par de silicone e tomar os hormônios certos, eu viro uma mulher. Isso é inconcebível. Né? Quer dizer, então, quer dizer, seria uma sociedade com diferenças de grau. Outra coisa, a partir dessa ideia é que você tem os objetos técnicos. Então, a partir de uma sociedade que encara a organização dos corpos como um problema de grau, você tem a máquina de Turing, que é uma máquina universal no sentido que ela trata todos os problemas como um problema computacional. Então, é aí que aparece a grande diferença entre as máquinas produzidas na sociedade disciplinar e a máquina produzida numa sociedade de controle. A máquina computacional, a máquina universal, ela trata todo mundo como se fosse uma diferença de código. Então você tem agora o código genético, você tem a questão, tudo no final acaba em bits e bytes. A gente sabe que não é isso, pelo amor de Deus, mas é uma questão mais de organização dos corpos do que um problema ontológico. Quer dizer, é mais como a gente trata as coisas, como a gente produz
a organização dos corpos do que um problema de ser ou não ser. Tá? Não é como funciona ou não funciona. Então a ideia a partir disso aí é que você tem uma máquina universal que igualiza todo mundo, mas nessa igualização ela tem que lidar com o quê? Com um ponto onde não tem uma troca universal de código, que é um ponto do não significado, da irreversibilidade. Então essa sociedade que a gente produziu, muito interessante, só que ela tem que lidar sempre com o não sentido, com a morte, com a tragédia, mas também com a arte, com a inovação. Ela tem que sempre lidar com um ponto de exterioridade a uma linguagem sem sentido. Isso é alguma coisa que já estava lá dentro do cristianismo. Tá? Eu acho que inclusive que a sociedade é o próprio cristianismo. Por quê? Por produzir um incrível universal. Mas depois eu não vou entrar em grandes polêmicas disso aí. Na ficção, nós temos essa imagem do Howard Mill, no Condutor de Fluxos do Jogos do Futuro e na Enterprise. Na realidade, nós temos no IBM Watson, no acelerador de partículas e na internet. Mas eu não vou, eu estou sendo bem sintético, não vou. No final das contas, para mim, isso virou um problema de evento, tá? De evento e acontecimento. Ou seja, numa sociedade disciplinar, você tem instituições que produzem eventos, coisas que acontecem. Eu ainda não estou bem certo se eu falo acontecimento ou se evento, depende de que linha teórica você pega outro, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. A questão é que um é através da articulação do verbo, e as coisas têm sentido, então o verbo ele ordena todo mundo, então você tem aqui um acontecimento através do verbo, e o outro você tem um acontecimento baseado em coisas que não dá para falar. O melhor exemplo que eu tenho disso aí, bolsa de valores. É a máquina mais doida que eu encontrei até agora, que ela não tem significação humana. Mas você tem que produzir significação. A gente ainda fala, né? A gente ainda não é totalmente algorítmico, ainda. Né? A questão é que tem uma forma de gerar eventos que tem que ser entre esses dois dispositivos. Uma coisa que eu queria deixar aqui, não é, então, a ciência da informação ela tem que lidar agora, não é com uma mudança de suporte, é com uma mudança de dispositivo. Isso é muito sério. Tá? Porque às vezes você fala, é uma diferença de suporte, como se tivesse todos os problemas iguais num suporte diferente. Não, é um problema de mudança de dispositivo. Isso muda tudo. E aí, na minha opinião, é essa crise que a gente vive na ciência da informação, esse problema, mas o que a gente tem que fazer? O mundo está andando para lá, mas a gente tem que ver as coisas para cá também, a gente tem que melhorar, ser mais potente. Mas, quer dizer, tem uma série de coisas reais acontecendo, mas é devido à mudança de dispositivo. Então, a questão é como fazer uma tradução de eventos e de acontecimentos entre dispositivos diferentes. A bolsa de valores eu peguei porque é a máquina mais sem sentido que eu encontrei. Então, para fazer essa experiência, uma vez que nós temos dificuldades em encontrar eventos tanto das máquinas contemporâneas para as máquinas das instituições disciplinares, nós também temos o problema inverso. Então, eu estou fazendo uma série de experiências para tentar identificar esses eventos. O IEC, por exemplo, é o Índice para Eventos Cognoscíveis, é um nome bonito, eu não sei se é isso mesmo. Tá? A ideia é resumir os eventos que acontecem nos jornais sobre a Bolsa de Valores. Por quê? Porque aqui nós vamos ter esse problema do evento, quer dizer, a bolsa cai, mas ninguém sabe por quê, como é que funcionou, mas tem que dizer que caiu. Né? A gente tem que transformar esse problema desses eventos num problema cognoscível para a gente. Muito bem. Então, para isso, eu estou usando uma ideia de que eu estou indo ao contrário da ideia de produção de metadados, produção de estruturação. Eu estou indo na ideia de que o que tem que ser minerado é o corpo do texto, são os corpos. Porque no próprio texto existe uma metafísica que ela não vem de lado alto
como uma sociedade disciplinar, mas vem do contexto de baixo para cima. Isso então é um problema, quer dizer, da onde nós vamos criar, como nós vamos classificar, como nós vamos produzir conhecimento, é de baixo para cima, como uma sociedade disciplinar, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Quer dizer, a questão é que hoje você tem 80% dos dados que circulam nas instituições, eles são não estruturados. E não estruturados significa o quê? Significa que eles não estão ordenados institucionalmente de cima para baixo, ou seja, alguém sabe a significação de como o mundo funciona e impinge ao texto isso aí. Tá? Antes que eles comecem a tacar tomate, a questão é que se tem um deslocamento da forma de produção de instituições, se a informação começa a ser consistente com uma outra, vamos dizer assim, uma outra metafísica, uma outra forma de produção de significação, então você tem uma troca de informação que agora ela começa a ficar fora das instituições. Então o que acontece? Para ter um exemplo prático disso, você começa a ter um mundo cada vez mais ilegal. Vide a indústria de mídia, como é que ela funciona hoje. Quer dizer, ela tem um problema, para você dizer o que era música, antes você tinha que fazer, olha, esse é o produtor, esse é o receptor, para comprar música é assim. Agora você tem um dispositivo e fala assim, olha, a minha informação tem consistência independente de você. Então ela é de baixo para cima, dane-se as instituições. Entende? Então esse é o problema que a gente tem que lidar. Para gerar essa pesquisa, então eu procurei encontrar tonalidades das notícias que eu encontro nos RSS. Nesse caso foi da UOL, mas eu procurei a de notas. É a bolsa de valor também andando do jeito dela. Tá? Então eu procurei pegar a cada 15 minutos os dados vários dados da bolsa de valores, dados de empresas, e contrastar com as notícias produzidas de hora em hora, tá? Sendo que a bolsa de valores é de 15 em 15 minutos já está uns 3 anos, tá? Pegando esses dados. E a partir daí, tentar relacionar esses dois dados. A operação, vocês conseguem ver, então temos o circuito de aplicação, indo atrás do RSS, os dados da bolsa de valores e colocando tudo numa base de dados. Os resultados preliminares. Para tendências negativas, ou seja, eu consegui pegar a tonalidade do discurso que acontece e tem a ver, ela tem uma correlação boa, tá, de 76% para as notícias negativas. Tá? Mas ainda não está bom para notícia positiva. Eu não sei se eu peguei um período de muita crise na bolsa de valores, mas a questão é que o resultado do acerto para o negativo, eu posso criar um sistema de previsão em que eu posso criar algumas coisas com isso. Mas para os resultados positivos, ainda não está bom. Tá? Eu só acertei 24%. Tá? Então isso ainda não está bom. Mas a questão, para o negativo, ainda já eu começo a entender uma correlação entre uma máquina que não tem a mínima significação humana e um dispositivo que produz essa máquina e uma que institucionaliza significações. Tá? Futuras pesquisas, eu vou procurar o reconhecimento de entidades mencionadas, algumas técnicas da interpretação para produzir ontologias, dicionários e usar tesauros para tentar melhorar o encontro dessa tonalidade e encontrar a relação entre eventos de diferentes dispositivos. Então, fazendo uma síntese, o nosso desafio é a mudança de dispositivo. Tá? Não é só uma mudança de suporte. A mudança de dispositivo ela traz uma série de problemas conceituais mesmo, não são só problemas técnicos não, mas o próprio conceito de informação ele tem que ser problematizado de formas diferentes em cada dispositivo. E isso eu acho que dá
quando você encontra o registro correto para perguntar sobre a informação, você tem uma série de problemas resolvidos que você não tinha pensado antes, ou então uma série de problemas para pensar que você não tinha pensado antes. Então a questão é mais identificar, não é um problema, não cair em pequenas ciladas, tipo, isso é contra, isso é a favor, o Google está contra a biblioteca. Isso são questões menores, pequenas, que não vale nem sequer, não vale a pena dar muita atenção para elas, mas identificar em que dispositivo, em que tipo de máquina que essas questões se produzem. Por quê? Porque tem um problema, uma relação do poder completamente diferente dependendo do dispositivo que você está ali. Tá? Só para fechar, a questão que fica é por que então se opta por trocar um dispositivo com sistemas de poder tão bem estabelecidos, e por que a gente troca esse dispositivo e dá esse problema todo. Na minha opinião, é uma pesquisa, estou tentando chegar a algumas conclusões, é porque nós já temos na raiz do cristianismo o homem ao próximo como a ti mesmo, depois a democracia, o conceito de energia, o conceito de informação, ou seja, todos os conceitos de universalização que caracterizam o mundo ocidental. Então, essa ideia de universalização, ela tá para além do poder. Tá? Quer dizer, a gente tem um meta-dispositivo que nos caracteriza ocidentalmente. Isso que a gente tem que sacar. E isso não está bem resolvido, hein? Isso não está bem resolvido lá no Foucault, isso não está resolvido lá no Lacan, isso não está bem resolvido no Deleuze também não. Aí é uma coisa que a gente tem que pesquisar. Okay? É isso. Depois a gente conversa, quem quiser conversar. Isso aí é um assunto interminável. Estou tentando ser bem sintético. Obrigado.